Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O presidente Michel Temer tem alta depois de cirurgia para desobstruir 3 artérias no final de semana. Temer saiu do hospital em São Paulo e foi para casa. Ele deve retornar agora à tarde a Brasília, onde retoma as negociações para aprovar a reforma da Previdência. Além dos problemas respiratórios, a poluição do ar traz outra ameaça à saúde. Pesquisadores descobriram que ela enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. Partículas começam a se misturar com os tecidos ainda na infância. O projeto de lei quer proibir o uso de celulares no ambiente de trabalho. Só aparelhos cedidos pelas empresas seriam liberados. O número de mulheres chefes de família aumentou no Brasil. Elas são responsáveis por 4 em 10 famílias, mas ganham em média 30% a menos do que os homens na mesma função. Pela primeira vez, um Papa visita Myanmar. Francisco chega ao país asiático para tentar uma reaproximação entre budistas e a minoria muçulmana, expulsa por grupos armados. No esporte, a despedida, dessa vez sim, de Felipe Massa da Fórmula 1. E os gols da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, desespero para uns, alegria de levantar a taça para outros. O número de mulheres chefes de família aumentou no Brasil. Isso significa que elas têm assumido as contas da casa no lugar dos homens. Mas isso não quer dizer que elas ganham mais do que eles, muito pelo contrário. Fechar as contas do mês, cuidar da casa, da mãe e do filho, além de trabalhar fora. É tudo responsabilidade da Valdirene. Manicure, ela é a chefe da família há 25 anos. Isso tudo depende de você, é bem puxado, porque daí você tem que trabalhar além do que você aguenta trabalhar, né? Tem que pagar, limpar, você juntar tudo e pagar suas contas em dia. Valdirene até tentou mudar de área para ganhar mais, mas esbarrou no preconceito. Entre um homem e uma mulher disputando a mesma vaga de radiologista, ele consegue a vaga, segundo ela. Quando eu fiz o estágio, eu exerci muito bem, eu ganhei notas boas. Segundo o IBGE, em 2016, 41% dos chefes de família no Brasil eram mulheres. Esse número vem crescendo desde 2005, quando elas eram responsáveis por pouco mais de 30% dos lares. O problema é que fora de casa as mulheres ainda não conquistaram cargos de chefia e bons salários na mesma proporção. Até quando ocupam um mesmo cargo de direção numa empresa, as mulheres costumam ganhar 31% a menos do que os homens. Apesar de ter uma escolaridade média maior, elas não conseguem ascender alguns postos. Isso pode estar ligado a vários componentes, a maior parte deles históricos, de preconceito para algumas atividades. Além disso, um grande número de mulheres ainda ocupa funções com baixo rendimento financeiro. 14% trabalham como faxineira ou diarista. E isso impacta a estrutura familiar como um todo. Algumas formas eficazes que podem ajudar, né, nessa questão da mulher chefe de família são as políticas públicas em torno do mercado de trabalho. Talvez elas tenham algum efeito, como, por exemplo, dar condições para as mulheres mães terem creches, por exemplo, uma escola em tempo integral para os filhos, que ela possa focar um pouco mais, né, ter mais tranquilidade para focar no mercado de trabalho. Um projeto de lei quer proibir o uso do celular no ambiente de trabalho. Só os aparelhos cedidos pelas empresas e com o objetivo estrito de ser usado para atividade profissional estariam fora dessa restrição. Nessa padaria, os funcionários são orientados a não utilizarem o celular durante o expediente. O uso só é permitido nos intervalos e horários de refeições. O gerente recomenda que os familiares devem ter o número fixo da empresa para que possam ser avisados em casos de emergência. Nós começamos a orientar o pessoal que não se deve usar o celular, por exemplo, na área da loja, atendendo o cliente e atendendo o celular. É uma falta de respeito com o cliente. Então, orientamos na área de produção a mesma coisa. Você está manipulando o celular e manipulando alimentos. Não pode.
Essa restrição, que já acontece em algumas empresas, como por exemplo nessa padaria, pode virar lei. Um projeto que tramita na Câmara Federal visa proibir o uso de equipamentos eletrônicos portáteis, como tablets e celulares, no ambiente de trabalho. O texto afirma que o smartphone causa falta de atenção e prevê punições como advertências e até demissão por justa causa. Este gestor de pessoas acredita que existe uma geração que não consegue desligar do aparelho nem durante o trabalho e que em algumas atividades pode ser incompatível. Um vigilante ou um médico não devem, por exemplo, ler mensagens enquanto estão em serviço. Ele lembra que o equilíbrio está no bom senso. É a viga mestre para você manter sua produtividade e para você manter as coisas em ordem. E normalmente, eu costumo dizer, às vezes bom senso, para mim ele tem um peso, para você ele tem um outro. E o que vai assim nortear o verdadeiro bom senso? A organização. Se eu estou me recolocando, se eu preciso estar no mercado tão competitivo como nós temos hoje, a regra vem da empresa para com o colaborador e eu tenho que me adequar. E por falar em celular, em tempos de pais e filhos conectados, muita gente custa a desgrudar desse aparelhinho, né? Mas olha, para tentar reverter o isolamento que às vezes isso provoca em casa, a Fundação Abrinq lança um guia para que crianças e adultos brinquem juntos. A repórter Adriana Simino conta mais dessa história para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Bom, as brincadeiras elas são fundamentais para se desenvolver a linguagem, as emoções e também todas as partes cognitivas, né? E justamente para aproximar o vínculo, já que a brincadeira tem também essa função de estreitar vínculos sociais, que a Fundação Abrinq lançou esse livro digital. Vou conversar agora com a Denise Cesário, que é gerente executiva da Fundação Abrinq. Denise, o que as pessoas vão encontrar nesse material? Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse material é um material bem simples, onde nós temos aqui 10 brincadeiras para a faixa etária que vai de 0 até 12 anos e as brincadeiras elas podem ser construídas junto com a família. Então, nós oferecemos aqui o rol de brincadeiras e os moldes para que a família possa produzir essa brincadeira em casa e brincar com as crianças, né? Brincar com as crianças é extremamente importante porque isso fortalece a convivência familiar. Então, daí a ideia de que a família interaja com a criança. E é uma ótima oportunidade agora para o período de férias. Sem dúvida. Muito obrigada pelas suas informações. Então, para quem está procurando uma opção para entreter as crianças nas férias escolares que estão se aproximando, é só entrar no site da Fundação Abrinq, que é fadc.org.br, fazer um cadastro rápido e aí vai receber esse material gratuito por e-mail, Aldo. Maravilha, Adriana. Obrigado pelas informações. Ana. Cientistas descobriram outro grande malefício da poluição do ar, o enfraquecimento dos ossos. Ainda não se sabe como, mas as partículas de carbono do ar poluído fazem com que pessoas que vivem nas grandes cidades absorvam menos quantidade de cálcio. A poluição é uma conhecida vilã da saúde. Respiração, a vista. Incomoda tudo. Problemas respiratórios, né? Asma, bronquite. Agora, além de problemas respiratórios, de hipertensão, cientistas relacionam outro risco à saúde à poluição, a perda óssea. Pesquisadores dos Estados Unidos analisaram por 7 anos mais de 9 milhões de registros em hospitais e descobriram que a baixa quantidade de cálcio nos ossos, que aumenta a chance de fraturas, está ligada à presença de partículas poluentes. Os pacientes que estavam expostos à poluição nos grandes centros urbanos, eles tinham uma taxa de PTH, que é um hormônio natural do nosso organismo, que serve para tirar o cálcio do osso. Esse hormônio estava em níveis elevados. Significa uma desmineralização, ou seja, o osso ele vai perdendo a quantidade de cálcio, que é a osteopenia e até a osteoporose. Para quem vive nas grandes cidades, fugir da poluição não é possível. Para diminuir o impacto sobre os ossos, é fundamental manter hábitos saudáveis, principalmente em crianças e adolescentes que estão com a massa óssea em formação. Atividades esportivas regulares, uma melhor hidratação, uma alimentação mais balanceada, sem tantos produtos industrializados, sem tantos produtos embutidos, uma exposição solar em ambientes adequados. O presidente Michel Temer já teve alta após passar por procedimento cirúrgico no coração, em São Paulo. Ele deixou o hospital por volta das 10 horas da manhã, foi para casa e segue para Brasília, onde quer retomar as negociações da reforma da Previdência.
O presidente Michel Temer chegou a São Paulo na sexta-feira e se internou no Hospital Sírio-Libanês para desobstrução de 3 artérias do coração. Pelo menos uma delas tinha mais de 90% de obstrução, com risco iminente de infarte. Em 2 foi necessário colocar um stent, um objeto parecido com uma mola, que mantém a artéria aberta para a passagem do sangue. Segundo a equipe médica, o presidente teve boa recuperação. Desde ontem, ele caminhou pelo quarto e conversou com amigos e políticos. Michel Temer decidiu voltar hoje a Brasília para retomar as negociações da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, prevista para o dia 6 de dezembro. O maior evento jurídico da América Latina começou hoje em São Paulo. Quem acompanha é a repórter Lilian Coelho. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece até quinta-feira e é organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O tema deste ano é a garantia e a defesa dos direitos fundamentais. Esses encontros acontecem desde 1958 e trazem à tona sempre temas ligados à evolução do direito, questões políticas e também sociais. Do ponto de vista da sociedade, nós tivemos momentos relevantíssimos que foram alcançados na conferência. A volta do habeas corpus no regime militar, a própria lei da anistia, são momentos importantes de evolução da sociedade que foram anunciados numa conferência. E hoje, quando nós vivemos essa grande crise, melhor espaço para essas discussões não haveria, senão a advocacia e a sociedade reunidas, discutindo a crise e caminhos para que nós possamos restabelecer o nosso país, um país de justiça, um país fraterno, um país solidário, como é a marca do nosso Brasil. O apresentador Luciano Huck afirma taxativamente que não será candidato à presidência em 2018. O apresentador publicou um artigo na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. No artigo, ele destacou o apoio da família para evitar o que classificou de chamados quase irresistíveis para ser candidato e que em alguns momentos chegou mesmo a considerar. Mas, segundo Huck, depois de consultar amigos e familiares, a esposa Angélica, à frente, decidiu tomar uma decisão definitiva e afastar as tentações da candidatura. Para deixar isso bem claro, Luciano Huck afirma no artigo: "Vou atuar cada vez mais, sempre de acordo com minhas crenças, em especial com a fé enorme que tenho neste país. Contem comigo, mas não como candidato a presidente." Luciano Huck também expressou a opinião de que as pessoas devem sair da proteção e do conforto das redes sociais e somar forças na renovação política do país. Com isso, ele dá a entender que continuará próximo da política. Segundo Huck, o momento de total frustração com os políticos e com as opções no panorama sucessório levou o seu nome a um lugar central na discussão sobre a cadeira mais importante na condução do país. Mas garante ter formado a convicção de que será mais útil para ajudar o Brasil e o povo, ocupando outras posições no fronte nacional, longe da candidatura à presidência. O Papa Francisco está em Mianmar para intermediar uma situação delicada, a relação entre budistas e muçulmanos na região. É a primeira vez que o principal representante da Igreja Católica visita Mianmar. Serão 3 dias num país majoritariamente budista, acusado recentemente pela ONU de promover uma limpeza étnica pela repressão à minoria muçulmana conhecida como Rohingya, que vive no oeste do país. Em seguida, o Papa Francisco faz o mesmo trajeto dos refugiados Rohingyas e vai a Bangladesh, onde fica até o sábado. Mais de 600 mil passaram a fronteira entre os dois países em busca de refúgio desde agosto, quando militares ligados ao governo e milícias armadas passaram a perseguir o grupo. O Papa tenta chamar a atenção para a causa Rohingya e melhorar as relações entre muçulmanos e budistas. Na semana passada, Mianmar e Bangladesh anunciaram um acordo para o retorno dos refugiados, mas o comandante do exército birmanês, Min Aung, já se colocou contra. Ele é um dos nomes que consta na agenda de reuniões do pontífice. Outro é da presidente de Mianmar e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, que teve a reputação abalada pela falta de empatia com os Rohingyas. Agora a gente vai para as notícias do esporte. Teve adeus na Fórmula 1, será que agora vai? É um outro adeus, né, Aldo? Pois é, acho que agora vai, sim, pelo menos da Fórmula 1, dessa categoria. Felipe Massa disse que não vai correr mais a Fórmula 1 na última corrida do ano, que foi realizada no deserto das Arábias, com direito à vitória nórdica. Vamos ver.
Um passeio no deserto para Valtteri Bottas. Assim pode ser definido o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Saindo da pole position em primeiro lugar, o finlandês da Mercedes manteve a ponta na largada e não perdeu mais. Com 3 segundos, 899 décimos de vantagem para Lewis Hamilton, Bottas recebeu a quadriculada para a terceira vitória dele na carreira. Porém, não o suficiente para assumir o segundo lugar no campeonato. O inglês tetracampeão mundial bem que tentou superar o companheiro de equipe, mas errou e teve que se contentar com a segunda colocação. E a última corrida do ano também foi a última de Felipe Massa na categoria. Após 16 anos na principal divisão do automobilismo mundial, o brasileiro largou neste domingo para a última corrida na Fórmula 1. Tudo indica que Massa deve correr a Fórmula E, exclusivamente de carros movidos a energia elétrica. E o piloto da Williams não fez feio. Saiu da 10ª colocação no grid, brigou com Fernando Alonso no início da prova, mas por conta de uma estratégia de pitstops, acabou atrás do espanhol com o 10º lugar, marcou o ponto derradeiro da sua carreira. Cientistas querem proibir o glitter, aquele pozinho cheio de brilho que faz a festa de crianças no carnaval e de muito adulto também. As partículas minúsculas feitas de plástico poluem as águas, viram comida de peixe e podem chegar à nossa mesa. Um estudo recente feito no Reino Unido mostrou que 1/3 dos peixes do país continham microplásticos. O glitter é um deles. O problema, segundo os pesquisadores, é que essas micropartículas de brilho são negligenciadas pelas autoridades e não existe proibição. Elas são feitas de folhas de alumínio e de plástico PET. Cada partícula tem cerca de 1 milímetro. Há estudos que investigam se a ingestão destes microplásticos podem prejudicar a ação dos hormônios nos corpos de animais e seres humanos. E pesquisas já relacionaram a ingestão destas partículas a tipos de câncer e a doenças neurológicas. A gente sempre abre espaço aqui para as boas ações, né? O Dia de Doar acontece amanhã no Brasil e em mais 40 países. A gente já avisa você para você se preparar para amanhã. A data incentiva a cultura de doação. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, essa data surgiu lá nos Estados Unidos e foi vinculada a Black Friday, né? Logo depois, para que as pessoas que consumiram demais, pelo menos pensem em doar aquilo que ficou sobrando depois do surto de compras. E o João Paulo Vergueiro foi quem trouxe essa data aqui para o Brasil. Por que vocês resolveram trazer para cá também? Porque a gente precisa no Brasil promover a doação. Lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, as pessoas já entendem que é importante financiar as ONGs. No Brasil não, a gente não tem essa cultura de doação. Então por que não aproveitar Black Friday e uma grande campanha mundial e não criar a nossa própria campanha de incentivo à doação? Mas não só para as ONGs, né? E não só as grandes empresas. Todo mundo amanhã, cada um de nós pode fazer uma doação. Isso, amanhã é o dia de doar. No dia de doar, o que é importante é que a gente faça um gesto de doação. Doe, divulgue nas redes sociais, use a hashtag Dia de Doar, promova para os amigos, promova para os familiares e todo mundo pode participar amanhã. O importante é que a gente mobilize o país inteiro. Qual o barato de doar? Doar é muito bom para o coração, doar faz bem para a alma, a gente sabe que está ajudando o próximo, não é a gente que sai ganhando, é a sociedade que está ganhando. Então fazer um ato de doação, um ato de solidariedade, é o que faz melhor para a pessoa se sentir bem com ela e com a sociedade. Ok, muito obrigada, parabéns. E a gente está fazendo esse link hoje, né, na véspera, para que amanhã os nossos telespectadores já acordem, entrem lá na sua rede social e coloquem a hashtag Dia de Doar. Aldo. Isso aí, Maria, obrigado pelas informações. Ana. A seguir, para alertar contra o risco de extinção, fotógrafo retrata espécies ameaçadas em poses humanas. E a atenção na Indonésia, com ameaça de erupção vulcânica na ilha de Bali. A gente volta já já. Agora, as notícias internacionais, as autoridades elevaram ao nível máximo a indicação de risco de erupção do vulcão Agung, na ilha de Bali, na Indonésia. Mais de 100 mil pessoas vão ter que sair de casa. A fumaça formada pela atividade do vulcão é vista a milhares de quilômetros de distância. Ela chega a 4.000 metros de altura. O aeroporto foi fechado e milhares de turistas aguardam no saguão. Rios de lama tomam conta da ilha e tremores de terra são sentidos constantemente. A ameaça de erupção já havia forçado a saída de 140 mil pessoas em setembro. Como ela não aconteceu, muitos voltaram para casa. Dessa vez, a estimativa é de que 25 mil já tenham procurado refúgio em outro lugar.
As autoridades pedem para que todos deixem o local. A última erupção do Agung foi em 1963 e as cinzas chegaram até a capital da Indonésia, Jakarta, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Na época, mais de 1.600 pessoas morreram. 12h23, a gente confere agora os gols da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Com 2 gols de André, o Sport conseguiu uma grande vitória na briga contra o rebaixamento. Bateu o Fluminense por 2-1. Marcos Júnior fez o gol do Flu de bicicleta e foi só. O goleiro Martins Silva brilhou na meta vascaína e o time carioca saiu vitorioso no Mineirão após gol de Paulão, garantindo a vitória sobre o Cruzeiro. Fugindo do rebaixamento, o Curitiba fez 1-0 com o Wilson, de pênalti contra o São Paulo. Pênalti mandrake, aliás, para o Coxa. Mas teve vira-vira com o Éder Militão e Matheus Galdesani contra. Na Arena, o Grêmio empatou com o Atlético Goianiense, com um time 100% formado por garotos. Andrigo abriu o placar para os goianos e Lucas Poleto igualou. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta começou avassaladora. Luca e Danilo Barcelos abriram 2-0 para a Macaca, diante do Vitória. Só que na sequência, Rodrigo foi expulso e dificultou a missão dos campineiros. Os baianos viraram. André Lima fez o primeiro e o colombiano Trelles marcou 2 vezes. Aí a torcida resolveu invadir o gramado, como se fosse mudar o resultado do jogo, né? Os jogadores foram para o vestiário. A partida ficou parada por 50 minutos e o árbitro encerrou o certame por falta de segurança. Mais um 7-1 para a conta. O Avaí venceu o Atlético Paranaense na ressacada e segue respirando no Brasileiro. Maicon fez o gol dos catarinenses. 15 mil torcedores do Flamengo vibraram com o gol de Lucas Paquetá, mas os mesmos vaiaram como puderam nas falhas de Alex Muralhas. 2 vezes o Santos aproveitou para virar, com Bruno Henrique e Arthur Gomes. Na Arena Corinthians, o heptacampeão brasileiro fez o jogo da entrega das faixas contra o Atlético Mineiro. E jogando abaixo da média, levou o primeiro gol. Otero em bela cobrança de falta. Não demorou muito para Jadson deixar tudo igual. A virada veio num golaço de Marquinhos Gabriel, mas Fred, de cabeça, jogou água no chope dos corintianos. Final 2-2. Campeão há 10 dias, somente ontem o Corinthians pôde levantar a taça em Itaquera. E a gloriosa tarefa coube ao goleiro e capitão Cássio. Neste ano, mais uma meta conquistada, uma média de 40 mil torcedores por jogo. Um fotógrafo britânico fez um ensaio com imagens humanas de animais que estão ameaçados de extinção. O novo livro de Tim Flash documenta algumas das espécies mais preciosas da Terra. Na capa do livro, um lêmur aparece abraçando os joelhos em direção ao peito. Seus brilhantes olhos amarelos transmitem um olhar preocupado. O ensaio inclui também tigre de bengala, aves, tartarugas, coral, insetos e até ecossistemas estão incluídos ao lado de alguns dos mais reconhecidos mamíferos ameaçados, como ursos polares e criaturas menos conhecidas, como os sapos arlequim. O panda é uma das espécies menos vulneráveis encontradas nas mais de 150 imagens de Endangered. Outra imagem que merece um destaque especial é a foto do último rinoceronte branco masculino registrada nas Ilhas Galápagos. Flash trabalhou durante 2 anos para produzir esse livro e conseguiu transmitir com detalhes a paixão dele pela vida selvagem. Uma última notícia, mais uma vez um incêndio, agora de menores proporções, atingiu o velódromo olímpico lá no Rio de Janeiro. De novo, os indícios apontam para a queda de um balão. Impressionante, né? Mais uma vez, e novamente um equipamento olímpico que está ali meio que abandonado por conta de uma prática, diria que meio besta, né? Esse negócio de ficar soltando balão. Não leva a nada, mas enfim. Valeu, Cadu. Valeu. Jornal A Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau, boa tarde, boa semana. Tchau.